Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link, você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E o Vasco perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa na Arena Condá, em Chapecó, contra o Grêmio, num gramado muito ruim por conta da chuva também. O Vasco acabou sendo derrotado por 1-0. Agora o time já está retornando ao Rio de Janeiro, já vai fazer a preparação porque quarta-feira tem jogo importante pela Copa do Brasil. Vamos falar sobre isso e também o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é no fim de semana, sábado, em São Januário, contra o RB Bragantino. Vamos trazer todos os detalhes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, mas eu falo para você também que a gente tem um parceiro e esse parceiro é a 1xBet. A 1xBet é nosso parceiro, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você que ainda não fez o cadastro na 1xBet, faça correndo. Vai ter um link fixado nesse vídeo, você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de R$3.000 para ajudar nas apostas esportivas com a 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta. Você precisa fazer um exame? Então você tem que conhecer a Exame Já, uma plataforma para agendamento de exames e procedimentos médicos segura e descomplicada. Aqui você encontra as melhores clínicas com os melhores preços, facilidade de pagamento e variedade de exames, tudo em um só lugar. Na Exame Já, agendar seu exame é fácil e rápido. Acesse nosso site www.exameja.com.br, siga nossas redes sociais, @ExameJá e agende seu exame hoje mesmo. Exame Já, as melhores clínicas prontas para te atender. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando uma semana depois de mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso, mas eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, é rápido, simples e de graça. Se inscreva aqui embaixo no canal, tem um botãozinho, inscreva-se no canal, aciona também o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E você viu aí o recado da Exame Já, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Você que está procurando para fazer aquele exame de uma maneira mais fácil, simples e barata, com a Exame Já é só você passar o celular nesse QR Code que está na tela, você vai abrir a plataforma da Exame Já, você vai marcar a sua consulta, o seu exame na clínica mais perto e com desconto com essa parceria com o canal Atenção Vascaínos. E como eu disse, o resultado de ontem foi ruim. Você está vendo todos os resultados da rodada. A primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, todos os jogos aí na tela. E mesmo assim, com os resultados e até a derrota para o Grêmio, o Vasco permanece na 11ª colocação com 23 pontos, mas tem que abrir o olho. O próximo jogo do Campeonato Brasileiro é contra o RB Bragantino no próximo sábado. Mas no meio de semana, na quarta-feira, tem confronto com o Atlético Goianiense fora de casa pela Copa do Brasil. E após a partida, o técnico Rafael Paiva conversou com a imprensa e quem vai trazer detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante é ele, Joel Silva, que esteve lá na Arena Condá acompanhando essa derrota do Vasco para o Grêmio por 1-0. Conta pra gente, Joel, bom dia. Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Não deu para o Vasco acabou sendo derrotado aqui na Arena Condá por 1-0 para o Grêmio, gol marcado pelo Soteldo no segundo tempo. A chuva castigou o gramado e, consequentemente, prejudicou o Vasco, que teve Coutinho pela primeira vez como titular desde o seu retorno. O Payet também voltou, atuou no segundo tempo, mas o gramado pesado de fato atrapalhou as atuações desses dois craques com a camisa do Vasco. Então,
não teve muito jeito. O Vasco perde a sua segunda partida consecutiva no Campeonato Brasileiro e, né, não pode nem lamentar. Não tem nem tempo para isso. Afinal de contas, quarta-feira enfrenta o Atlético Goianiense pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar então, chamando aqui a participação no Bom Dia Gigante, do próprio Rafael Paiva, treinador da equipe, que explicou essa derrota e tratou o jogo contra o Atlético Goianiense como o jogo mais importante do ano. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Falo isso o tempo todo. Para mim é o campeonato mais difícil que tem, né? E a gente vê nas últimas 2 rodadas algumas equipes que estavam lá na parte de baixo começaram a pontuar, e a gente que estava pontuando muito já estamos 2 jogos sem pontuar. É muito difícil quando você não pontua, né? Então a gente precisa logo retomar principalmente as vitórias, né? A gente sabe que quarta-feira tem o jogo mais importante do ano pra gente. A gente tem total consciência disso. A gente não pode deixar que essas 2 derrotas atrapalhem a gente, principalmente psicologicamente. Nossa confiança não pode abalar, porque a gente tem que estar muito preparado. A gente sabia dessa sequência de 4 jogos fora de casa ia ser muito difícil, né? E a gente tem o 4º jogo agora, fora. Então a gente tem que estar preparado. A gente sabia que isso poderia acontecer. Nunca a gente vai querer ficar mais de um jogo sem pontuar. A gente sabe o quanto isso é difícil, mas a gente tem que tocar para frente, já tem que estar preparado para o jogo de quarta-feira. A respeito de Coutinho e Payet, realmente é um jogo que eles não conseguem mostrar o potencial que eles têm, né? Apesar de tanto o Coutinho quanto o Payet terem conseguido em alguns momentos demonstrar o potencial que tem, mas a gente espera que nos próximos jogos aí a gente consiga desenvolver melhor nosso jogo. O técnico Rafael Paiva também explicou as mudanças que fez na equipe, principalmente a saída do Maicon no segundo tempo. O treinador revelou que o zagueiro sentiu uma dor na posterior da coxa e por isso foi substituído, mas pelo menos também garantiu a participação do Adson na próxima partida. Adson já vinha carregando de alguns jogos em sequência ali um peso muito grande dos jogos, né? A gente optou por não trazê-lo, né, para não ser nada mais grave. Então a gente acredita que ele vai estar pronto no próximo jogo. É um jogador que fez muita falta para a gente, né? E tenho certeza que ele voltando vai nos ajudar bastante, né? A respeito das trocas, era um jogo que a gente tinha trabalhado muito para tentar jogar, para tentar construir, para tentar pressionar muito o Grêmio, mas acabou se transformando num jogo de bola longa, de disputa de primeira e segunda bola, né? As bolas estavam... O Grêmio conseguia ganhar a maioria das segundas bolas ali, machucou um pouco a gente, 1-1 do Soteldo estava nos machucando um pouco, né? A bola estava chegando mais na área do que a gente gostaria, da nossa área, e a gente foi ali para 3 zagueiros para tentar rebater melhor essa primeira bola, né? E a gente conseguir ter escapar melhor pelos lados, né? Tanto com o PH quanto com o Piton também. Eu acho que logo no início ali a gente conseguiu até em alguns momentos ter o controle, sair um pouco melhor pelo lado. Só que na sequência a gente tomou o gol, né? Então foi muito estratégico ali mesmo. O Maicon sentiu um desconforto na posterior, né? Eu acho que é o acúmulo aí de jogos, da intensidade dos jogos também. Então a gente também não quis correr nenhum risco com o Maicon e foi em cima disso as trocas. Assim que acabou o jogo, o Vasco voltou ao Rio de Janeiro em um avião fretado. A tendência é que treine hoje à tarde no CT Moacir Barbosa e aí amanhã faz o último treino antes do embarque, né, antes da viagem para Goiânia, onde o Vasco enfrenta o Atlético Goianiense, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar, recentemente o Vasco esteve no Antônio Ascioli e venceu por 1-0, gol do David. Valeu, Emerson. Valeu, Joel, e daqui a pouco o Joel traz uma informação importante aqui para você ligado no Bom Dia Gigante. Mas assim que o Vasco joga, no dia seguinte tem análise exclusiva. Jean Faísca, e aí, Jean, o que você achou dessa partida? Mais uma derrota, complicado, mas analisa pra gente. Salve! Salve, torcedor vascaíno ligado aqui no Bom Dia Gigante. E ontem o Vasco teve uma derrota frente à equipe do Grêmio pelo placar de 1-0. Num jogo que eu considero atípico, em que, em vários momentos, acabou fugindo do controle daquilo que o técnico Rafael Paiva pensou e imaginou para essa partida. Principalmente quando você quer priorizar a parte técnica da equipe, colocando um Coutinho desde o início,
Emerson Rodrigues de um lado, David do outro. Ele tentou aí mexer o mínimo possível nessa identidade que a equipe do Vasco vai criando. O Adson, que estava suspenso, deu lugar ao Emerson Rodrigues. Já o Praxedes, que não foi bem contra o Atlético Mineiro, deu lugar ao Coutinho. Só que, infelizmente, o estado do gramado da Arena Condá acabou colocando o Vasco numa posição desconfortável, desde o início do jogo. Pois bem, logo com menos de 1 minuto, o Matheus Carvalho já leva um cartão amarelo. Depois, na metade do primeiro tempo, o Lucas Piton também é pendurado com cartão amarelo. O que faz o Renato Gaúcho? Muda o Soteldo de lado e aí começa o baile, o inferno astral para a equipe do Vasco. O Soteldo acaba levando vantagem a todo momento para cima do Piton e o Grêmio poderia já ter aberto o placar ainda no primeiro tempo. E olha como o futebol é, torcedor. Numa bola parada, num rebote, o Emerson Rodrigues acha o Verratti por trás da zaga do Grêmio que acaba cabeceando na trave. Se aquela bola entra, já muda todo o cenário da partida. No intervalo, o técnico Rafael Paiva tenta dar um pouco mais de força no sistema defensivo, coloca o Rojas num posicionamento, às vezes de lateral, às vezes como um terceiro zagueiro, e acaba tirando o Coutinho, que eu confesso a você, torcedor, que ontem fisicamente me pareceu muito mais solto do que no jogo contra o Atlético Mineiro. Fiquei animado. Eu acho que daqui para frente, num gramado de melhor condição, o Coutinho vai agregar cada vez mais. Então ele faz essa alteração, só que infelizmente o Vasco toma o gol pelos pés do jogador que não sentiu esse gramado de ontem no jogo, que é o Soteldo. Recebe uma bola em profundidade, os jogadores do Vasco, tanto o Paulo Henrique quanto o Rojas, deveriam ter cuidado da perna direita do Soteldo e não o fizeram. O Soteldo traz a bola, ainda bate no Rojas, acaba aí matando o Léo Jardim. Aí o técnico do Vasco tenta modificar a equipe, coloca o GB para tentar ser alguém com mais força, com um porte físico bacana para jogar lá na frente, mas o Vasco viveu muito mais das bolas paradas do que qualquer coisa que a gente pudesse ver com a bola no chão. Preocupa, os 2 últimos jogos o Vasco não pontuou, infelizmente não teve o jogo contra o Cuiabá, porque se o Vasco tivesse pontuado naquele jogo, a coisa estaria um pouquinho melhor. Agora é cabeça no lugar. Dos próximos 4 jogos que o Vasco vai fazer, 3 serão na cidade do Rio de Janeiro. Tem 2 desfalques para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Paulo Henrique levou o 3º cartão amarelo, Matheus Carvalho levou o 3º cartão amarelo. Mas enfim, isso é assunto para final de semana. Agora já pensar no jogo de quarta-feira. Rafael Paiva já deixou claro que o Adson retorna. E é isso, continuar a cada vez mais dar uma identidade. E eu acho que o Adson vai ser esse parceiro para o Felipe Coutinho na criação da equipe do Vasco. Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. Também temos nossa própria cervejaria, onde produzimos as melhores cervejas artesanais da região. Não deixe de experimentar. Esperamos por você no Fritz, um pedacinho do paraíso no coração da cidade de Penedo. E após a partida, muita reclamação por parte do Vasco por conta da arbitragem de Paulo Zanovelli, ele que é da FIFA de Minas Gerais, e ontem acabou picotando muito o jogo e o Vasco saiu reclamando bastante. A gente vai trazer o Pablo Verratti, atacante do Vasco, que após o jogo conversou com a imprensa e também reclamou não só da atitude da arbitragem, mas também do time do Grêmio. Confere só. Un juego que a gente no puede jugar por el campo, por el rival, por el árbitro. Se quejaron después del partido de Corinthians, lloraron toda la semana. Ahora el árbitro viene acá, cobra cosas que no son. No se puede jugar al fútbol así. Todas las jugadas protestando, haciendo tumulto. Imposible. La verdad que imposible, muy antifútbol. Parece que hay que quejarse, hay que llorar para que después te ayuden un poquito. Entonces es imposible jugar al fútbol así. La verdad que nos vamos con mucha bronca. Un partido que por el campo tampoco se podía jugar, pero las quejas y lo que lloraron ellos, el entrenador, los jugadores, se iban a quejar todo el tiempo. Imposible jugar al fútbol. La verdad que una lástima.
E como prometido, volta ele, Joel Silva, até porque, antes da coletiva de imprensa do técnico Rafael Paiva, o diretor executivo do Vasco, Marcelo Santana, fez um pronunciamento falando sobre a questão da arbitragem. Vamos ouvir e o Joel Silva vai trazer todos os detalhes. Fala aí, Joel. Olha, Emerson, antes da coletiva do Rafael Paiva, o diretor de futebol, Marcelo Santana, fez um pronunciamento reclamando bastante da arbitragem. Na avaliação do dirigente, o Vasco não poderia pagar o preço por conta do Grêmio ter sido prejudicado no jogo contra o Corinthians. Então, o Marcelo Santana relembrou alguns fatos, alguns lances que prejudicaram o Vasco e fez uma dura cobrança com a CBF. Mandou um aviso, e é importante esse tipo de manifestação após a partida. Vamos ouvi-lo. O Vasco da Gama, ele quer pontuar apenas como às vezes as arbitragens no Brasil já são pré-condicionadas desde antes das partidas, né? E como o árbitro às vezes entra excessivamente pressionado, o Vasco hoje não tem responsabilidade de pagar pelo erro que o Grêmio sofreu no jogo contra o Corinthians. Aí você vê com 40 segundos o árbitro de maneira precipitada já dá um amarelo para um atleta do Vasco. Ele já faz a sinalização para os atletas do Grêmio que esse tipo de pressão vai funcionar. Nas bolas paradas ofensivas do Vasco, os senhores puderam observar como várias vezes o árbitro retardava a cobrança. Isso aumenta o nível de ansiedade dos jogadores. Diversas vezes ele foi reclamar com o Vegete, que o Berrete está tentando se posicionar. Ele tinha que reclamar com o defensor, que está impedindo a cobrança. O Coutinho, no final do primeiro tempo, não conseguiu cobrar falta, demorou mais de 2 minutos e 30 para o Coutinho conseguir cobrar uma falta. Então, teve outras situações aqui também que a gente pode pontuar no segundo tempo. Embora não tenha um erro grave e gritante, quando o Grêmio chegou à frente no placar, o árbitro, todas as vezes que o goleiro do Grêmio ia cobrar o tiro de meta, ele dava as costas, então o goleiro ganha confiança para ficar retardando a cobrança. Então tem algumas situações que vão nos chateando. Hoje, repito, não teve nenhum erro gravíssimo, mas tem diversas situações para quem está dentro do dia a dia se sente prejudicado, os próprios atletas ficam estressados. E a gente tem observado isso ao longo do campeonato. O Vasco poderia ter falado no jogo contra o Atlético Mineiro, a rodada passada, por exemplo, que teve um lance de cotovelada no Praxedes no primeiro tempo, com 5 minutos de jogo, que o árbitro não foi nem ao VAR. Se a gente quisesse ir na rodada anterior também, contra o Atlético Goianiense, a gente teve um gol anulado, que não teve qual foi a indicação na hora do impedimento, não passou a imagem, a transmissão não comentou. Então, se a gente quisesse ter pontuado desde antes erros gravíssimos, o Vasco já teria toda direito e autonomia para pontuar. Então, a gente tentou aguentar para não aumentar esse nível de pressão na arbitragem, mas chega uma hora que parece que, se os clubes não se posicionam em público, a comissão de arbitragem presidida pelo Dr. Wilson Seneme não toma uma providência. Então, o Vasco, a partir do dia de hoje, quer que a comissão de arbitragem fique mais atenta, tenha um pouco mais de rigor na escolha das escalas e que os árbitros tenham um pouco mais de autonomia para fazer o seu trabalho. E era essa manifestação que o Vasco da Gama gostaria de fazer através da sua diretoria executiva na noite de hoje. Agradeço a cada um pela atenção e eu vou passar a palavra para o nosso técnico Paiva, poder falar da parte tática do jogo aí, e a gente da diretoria fica com essa parte de arbitragem de bastidores. Tá aí a participação de Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco. Tentei conversar com ele depois do pronunciamento, perguntei sobre reforços, ele deu uma desconversada, mas deixou no ar que de fato o Vasco vai continuar se movimentando no mercado, lembrando que a janela da FIFA fecha no dia 2 de setembro, para inscrição do Campeonato Brasileiro até o dia 9 de setembro. Então o Vasco até lá ainda vai buscar reforçar esse elenco. Lembrando que zaga, zagueiro e um ponta esquerda são as prioridades do Vasco da Gama. Tá certo, Emerson? Um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos.
essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E hoje a CBF deve anunciar a arbitragem para esse jogo pela Copa do Brasil, Atlético Goianiense e Vasco, que será realizado em Goiânia, na quarta-feira, 9h30 da noite. Então a gente vai ficar de olho e trazer todos os detalhes através das nossas redes sociais e também na nossa live Dicas de Mendonça, hoje às 7h30 da noite. Para esse jogo, o Vasco não tem nenhum jogador suspenso, mas por conta dos cartões de ontem, Paulo Henrique e Matheus Carvalho não vão enfrentar o RB Bragantino na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E uma notícia boa para a galera que gosta de basquete: o Vasco renovou o contrato do ala experiente Marquinhos. Ele que nessa temporada foi um dos destaques do Vasco, renovou seu contrato e vai continuar mais um ano com a camisa do Vasco R10 Score. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E mais um recado das lojas Pompador. A Pompador fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas 3555. Lá você pode comprar relógios importados, perfumes e também joias. Todas as melhores marcas você encontra na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Você acerta o presente comprando na Pompador para a pessoa que você gosta. Pode ir lá na loja, vai ter um atendimento diferenciado com essa parceria com o canal Atenção Vascaínos. Inclusive, a Pompador fica no Barra Square, onde hoje, às 7h30 da noite, vamos ter a nossa tradicional live de segunda-feira, que agora é live Dicas de Mendonça. Então você pode ir lá no Barra Square, comprar um produto na Pompador e depois assistir a nossa live às 7h30 da noite, lá no Barra Square, na Barra da Tijuca. E agora eu vou trazer aqui Marco Vasconcelos, que vai falar um pouquinho sobre bastidores do Vasco projetando essa semana, dentro e fora de campo. E aí, Marquinho, conta pra gente, bom dia! Fala, Emerson, bom dia a toda a rapaziada que está acompanhando esse BDG, chegando aqui para a gente trazer informações sobre o planejamento do Vasco para essa semana, que é muito importante, né, Emerson? Afinal de contas, quarta-feira tem jogo decisivo, oitavas de final da Copa do Brasil, primeira partida contra o Atlético Goianiense, e depois no sábado que vem, novamente pelo Campeonato Brasileiro, agora contra o Bragantino. Vasco que passou aí 3 rodadas sem pontuar no Campeonato Brasileiro. Claro, tem um jogo adiado, 2 derrotas. Atlético Mineiro, jogo adiado com o Cuiabá, e a derrota de ontem para o Grêmio. É preciso voltar a pontuar na competição. Bem, como já informado, desde ontem no pós-jogo, é bom lembrar esse planejamento. O Vasco fez um esforço através da diretoria para fretar o voo, porque era uma viagem complicada na questão da logística. Então retornou já de Chapecó para iniciar, já nesta segunda-feira à tarde, a preparação para o jogo com o Atlético Goianiense, que é considerado, o Rafael Paia falou sobre isso, mais importante do ano até agora. Então o Vasco treina hoje mesmo na parte da tarde, amanhã pela manhã, e já viaja de novo para Goiânia. Em princípio, nenhum problema. Claro, a situação do Maicon será avaliada. Para o jogo com o Bragantino, próximo fim de semana, 2 jogadores suspensos, Paulo Henrique e Cocão. E ao mesmo tempo, fora de campo, nos bastidores, o Vasco age ainda com relação à situação da SAF. Isso foi notícia na semana passada, o acordo com a IQEP, retirada da ação, suspensão, na verdade, por tentativas também da arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Então esse processo está correndo. Expectativa da torcida por novidade nesse sentido também em relação a contratações. Vai ser mais uma vez uma semana importante. Valeu, Emerson. Forte abraço a todos. Bom dia. Valeu.
Valeu, Marco Vasconcelos, grande abraço a você e a todo mundo ligado aqui nesse Bom Dia Gigante, mais uma vez agradecendo você que assiste o nosso canal, assiste nossos vídeos até o final, é muito importante. Se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Lembrando que você pode ajudar o canal através do LivePix. Só para você ter uma ideia, João Silva estava na Arena Condá e vai direto para Goiânia para acompanhar o Vasco pela Copa do Brasil. E isso por conta da ajuda de vocês através do LivePix. O QR Code está na tela, você passa o seu celular, vai abrir um site, você coloca o seu nome e a sua mensagem e a partir de R$3 você ajuda bastante o canal Atenção Vascaínos. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. É muito importante também você assistir o nosso segundo canal Ave Mais. Você ainda não conhece? O card está passando aqui em cima, é muito bacana. A gente faz um trabalho diferenciado também lá no canal Ave Mais. E eu quero agradecer também a rapaziada que também se inscreve aqui no canal Atenção Vascaínos e sempre deixa o comentário, sempre deixa o like, que é muito importante. Quero também avisar vocês que hoje, como eu disse, tem a live Dicas de Mendonça, 7h30 da noite. É muito importante você também assistir a nossa live hoje na segunda-feira. O debate vai ser quente, com todos os detalhes e projetando a semana do Vasco. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira, ótima semana. A gente se vê amanhã aqui no Bom Dia Gigante, às 10, no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!